Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha a torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Olá, seja muito bem-vindo ao Mistérios da Bíblia. Você está vendo aqui atrás? Muita gente pode pensar que este é o formato correto da Torre de Babel. Mas eu acho que você pode estar enganado. Essa é a possível verdadeira forma da Torre de Babel descrita na Bíblia. Você vai descobrir agora por quê. O formato em espiral da Torre de Babel foi inspirado no Coliseu Romano. Esse formato começou a ser descrito, começou a ser pintado ali por volta de séculos depois de Cristo, quando o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo e os romanos começaram a receber a palavra do Senhor, a mensagem bíblica. No atual Iraque, havia a região da Mesopotâmia, na planície de Sinar. Essa região se tornou o palco de uma história curiosa, o relato da Torre de Babel. Os sumérios, também conhecidos babilônios, foram o primeiro povo a habitar a região. E em sua cultura e religiosidade, haviam templos que eram construídos para os seus deuses. Estes templos eram chamados zigurates, que significa templo-torre. Um zigurate é uma estrutura maciça em forma de pirâmide, com vários andares sobrepostos, com um templo no seu topo. Uma hipótese antiga diz que as pessoas daquele tempo, temendo um novo dilúvio, teriam feito uma grande torre para se salvarem de uma possível nova catástrofe. Nós vemos aqui, né, nessa passagem, esse povo aqui indo contra uma ordenança de Deus, né? Se a gente voltar lá em Gênesis 9, nós vamos ver Deus falando com Noé e os seus filhos, né, para que eles venham se multiplicar, né, se multipliquem, né, se espalhem e encham a terra. Essa é a ordenança de Deus, uma ordem direta de Deus. E aqui o povo, quando resolve, né, ter essa ideia de construir essa torre que chega até o céu, eles querem fazer isso para que eles não se espalhem, ou seja, indo ao contrário do que Deus havia falado para que eles fizessem, né? E de repente eles começam a construir e Deus ali do céu, né, que Deus ele tem uma visão de cima, uma visão ampla, uma visão diferente do homem, ele vendo ali a situação. Não é que Deus seja contra, né, o desenvolvimento humano. Na verdade, Deus estava sendo contra a intenção do coração do homem, né? O que o homem estava intentando ali, estava infringindo algo que ele havia dito para fazer. Deus fala o quê? Que eles deveriam se multiplicar, se espalhar, né, e encher a terra, e eles de repente resolvem construir uma torre para que eles não se espalhassem na terra, né, indo de encontro contra aquilo que Deus já havia falado. Então Deus ele resolve, você vê aí no versículo 5, versículo 6, e Deus desce para ver o que está acontecendo. Isso chega a ser até irônico, porque eles dizem que eles querem construir uma torre que chegue ao céu, sendo que Deus olha do céu e não consegue ver a torre, então ele resolve descer para ver o que está acontecendo, né? E Deus, ele é assim, ele intervém, né? Ele interfere, porque Deus, ele é o poder soberano, né? Ele é soberano, ele rege a história da humanidade. E até os dias de hoje, Deus, ele continua interferindo na história da humanidade. Porque nós, seres humanos, né, somos limitados. Nós, muitas vezes, não nos sensibilizamos, né, com a situação, não conseguimos ver de uma maneira diferente. E Deus, ele ali do céu, né, dos altos céus, ele tem uma visão mais ampla, ele sabe o que é bom para a gente e o que não é. Por isso Deus desce ali para interferir, né? Não porque ele não quisesse que eles se desenvolvessem, mas porque a intenção deles não era boa, né? Estava ali contrariando a vontade de Deus. E o que a gente aprende aqui, amados, é que quando a intenção do coração do homem, ela não se alinha com a vontade de Deus, a gente vai se encontrar com a oposição de Deus. Mas quando o homem, o seu coração, ele se alinha com o propósito de Deus, ele vai de encontro às bênçãos do Senhor sobre a vida dele, né? E essa daqui é uma
experiência que fica para cada um de nós, amém? Que cada um venha buscar a fazer a vontade de Deus, aí de encontro com o propósito de Deus, perguntar qual é o seu propósito na minha vida, né? Eu quero me alinhar a isso, amém? Deus, ele nos deu a capacidade de nos desenvolvermos, né? O problema não está no desenvolver, o problema está, né, na intenção do coração. Será que aquilo que eu tenho feito tem ido de encontro com a vontade, com o propósito de Deus? O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. O fato de Deus confundir o homem, fazer com que eles não se entendessem mais e paralisar a construção dessa torre, é exatamente para que se cumprisse o propósito de Deus, né? Você vê que Deus, ele paralisa aquilo dali, ele confunde as línguas com isso, se paralisa a construção da torre e acaba se cumprindo o propósito de Deus, que era o quê, né? Eles vão ali se espalhar porque eles já não se entendem, então eles agora cada um vai para o seu lado, né? Vai construir a sua própria geração, vai ter uma vida diferente, enfim, sempre o propósito de Deus, ele acaba se cumprindo, como a palavra do Senhor diz, né, que os planos de Deus não se frustram. O zigurate de Etemenanque, um dos maiores e mais altos zigurates, com mais de 90 metros de altura. Suas ruínas o apontam como possível candidato a ser o que foi a Torre de Babel. O pecado do orgulho foi o primeiro pecado diante de Deus. A intenção do coração do homem foi ser famoso, reconhecido e engrandecer o seu ego. A Torre de Babel foi construída por volta do século XIV, mais ou menos em volta do ano de 3000 AC, né, que é antes de Cristo. Segundo eles, a finalidade era chegar até o céu. E a palavra do Senhor, ela já vem contra isso. Ela vem dizer que o céu será tomado por esforços, né? E eles queriam construir e chegar até o céu. Alguns historiadores acreditam que eles queriam ser, né, chegar no céu, eles chamam de querer invadir o céu, né? Porque eles queriam construir essa torre e entrar no céu, e nós sabemos que isso não seria possível. Quando Deus viu que por eles falarem a mesma língua, e tudo que eles intentavam, eles conseguiriam fazer porque estavam unidos, né? Falavam a mesma língua, faziam as mesmas coisas, né? Estavam super unidos. Deus, ele vem e intervém, né? Para que aquilo seja paralisado. Por quê? Porque estava indo contra aquilo que Deus queria. Qual era o propósito de Deus? Lá em Gênesis 9, Deus vai falar para Noé e para os seus filhos, para que eles, né, se multiplicassem, para que eles enchessem a terra, para que eles se espalhassem por sobre a face da terra. E aqui em Babel, o povo ele está dizendo o quê? Vamos construir uma torre que toque ao céu e assim o nosso nome será conhecido, e também seria uma forma de eles não se espalharem, ou seja, indo contra aquilo que Deus havia ordenado, né? Descumprindo uma ordem direta de Deus. Depois disso, a gente aprende, né, com eles que a intenção do nosso coração, ela deve estar alinhada com o propósito de Deus, né? Devemos fazer a vontade de Deus. Deus, ele não se opõe ao conhecimento. Deus, ele não é contra nós crescermos, né, através do conhecimento tecnológico, científico, né, ter sabedoria, ter um grande entendimento. Deus, ele não se opõe a isso. Deus se opõe a uma intenção do coração que não vai de encontro com o propósito dele. Tanto que você vê aí no final no verso 9, né, verso 10, você vai ver que no final Deus cumpre exatamente aquilo que ele havia falado lá em Gênesis 10, né, verso 1. No próximo episódio de Mistérios da Bíblia, os mistérios da história do homem que foi chamado amigo de Deus e até hoje é considerado o pai da fé cristã e do monoteísmo, a fé que professa um só Deus. Venha conhecer mais detalhes da vida de Abraão. Inscreva-se no canal Conectados em Ação e fique conectado nos mistérios da Bíblia. Até o próximo episódio.